Olá, queridos, paz e graça, Pastor Daniel falando com vocês. Gente, passando aqui para discutir com vocês mais um pouco aí desse assunto que está um pouco na moda, né? Irmãos, nós vamos discutir aqui sobre o cardeal Pietro Parolin, tá? Eu fiz aqui umas pesquisas sobre esse cardeal e algo me chamou a atenção, que eu já falava nesse cardeal aí para ficar de olho nele alguns anos atrás. Falava em palestras minhas, tudo, se ele fosse papa, para o pessoal começar a levantar aí, como dizia meu pai, levantar a orelha, porque o negócio vai ficar meio embaçado aí para dentro da própria igreja católica. E posteriormente, irmão, pelo incrível que pareça, quando acontecem as coisas dentro da igreja romana, isso tem um peso de levar o mundo inteiro junto com ela, porque a igreja católica ainda é esse peso, ainda tem esse viés ali de basicamente, ela dialoga muito com os reis da terra, como está em Apocalipse 17, né? Então, a igreja católica, ela tem esse poder babilônico ainda de se comunicar aí com o pessoal muito, e isso influencia basicamente no modo em que os governantes vão ver o restante da igreja mais conservadora, tudo isso. Gente, eu vejo aqui o pessoal aqui dizendo, eu sou evangélico, o que tem a ver com o Papa? Você tem mais a ver do que você imagina, tá? O que eu tenho a ver com o Papa? O que a igreja evangélica tem a ver com o Papa? Eu não vou xingar ninguém não, mas o jumentice, lembra de uma coisa, as igrejas católicas ainda têm um poder muito grande, não todo mais, porque a esquerdalha tomou, mas ainda exerce um poder muito grande na área da educação. Pisa no chão aí um pouquinho, tá? Vem devagar, que pelo menos aqui vocês não estão conversando com uma pessoa ignorante não, tá? Quando eu faço esses vídeos aqui, é para tentar despertar aqui nas pessoas uma ideia de que elas podem começar a se preparar, igual eu fiz aqui o do Papa, o do cardeal, me perdoe, Papa não, o do cardeal Robert Sarah, se ele ganhar, o que é que a gente vai enfrentar, e se o Pietro Parolin for eleito Papa, que tem tudo para ele ser, tá? Inclusive nas bancas de aposta estão fazendo, em inglês é complicado, né? Tá fazendo banca de aposta lá para ver qual o Papa que ganha, e esse daqui está disparado lá na frente para ser o novo Papa. E ele é o preferido do colégio dos cardeais. Mas antes de falarmos desse assunto, gente, vamos lá, vamos rapidão aqui, ó, tá? Nossos livros, irmãos, adquire nossos livros para nos ajudar. Conheça a sua fé de fato, como ela tem que ser. Esses dois livros aqui, ó, O Guia Seguro para o Céu, volume 1 e volume 2, é uma obra-prima que eu escrevi, mas é uma obra assim sensacional. Trata-se de Mateus capítulo 5 e de Mateus capítulo 6, tá? Esse livro aqui, ele tem 330 páginas, esse daqui 169, ou seja, nesses dois livros aqui tem quase 500 páginas, então são livros assim excepcional, gente, tá? São livros que vai ajudar demais a sua vida, e eu creio nisso, tá? Aqui eu falo sobre a ansiedade ser pecado, e ansiedade é pecado, nós vamos voltar aqui para refalar sobre isso, tá? Então aqui a gente fala sobre oração, jejum, tudo isso. Aqui eu falo sobre divórcio, pena de morte, pornografia, ou seja, é um livro sensacional mesmo, tá? E tem também, junto a estes, aqui, ó, A História Secreta do Vaticano, tá? Relatos sombrios envolvendo a Igreja Católica e suas ligações com os nazistas, com o nazismo, tá? Então aqui nós vamos falar a história de Pio XII junto com a história de Hitler, a combinação deles dois. Um livro sensacional mesmo, tá? Esse está em lançamento, foi lançado agora esse mês. E esse aqui também é outro lançamento, ó, que é da minha filha Débora Nascimento. Tá? A Débora é formada em filosofia, vai fazer o mestrado em ciências sociais da religião também. Agora, então, satanismo global. Olha lá, o ocultismo como a nova religião global. Gente, esse livro aqui da Débora é sensacional, tá? Paganismo, ela fala aqui, fala aqui sobre a face do paganismo,
o xamanismo como falsa iluminação, ou seja, o ocultismo e a nova era. É um livro assim sensacional e tem esse capítulo aqui, ó, Ciência, Ocultismo e Práticas Pagãs. Olha só, ela faz um diálogo aqui com a ciência, voltando para o seu lugar de origem, que é o xamanismo. É um livro assim interessantíssimo, sabe? Astrologia é um culto desconhecido. Ela cita aqui também, fala sobre psicologia aqui. Ser um psicólogo é um xamã do ponto de vista, todo ponto de vista, tá? Então é um livro aqui sensacional que você deveria ter. E também o nosso livro, se você conhecer a Igreja do Primeiro Século, Cristo entre as Igrejas. Esse livro, irmão, é um livro muito bom. É um livro sensacional, aconselho você a ter, tá? E a adquiri-lo. É um livraço mesmo, Cristo entre as Igrejas, um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Tá? E se você for levar ele assim em kit, se levar os 5, tá bom? Se você levar os 5, eu vou te dar de presente, ó. Esse aqui eu te dou de presente. A Mulher de Ló, uma dama para ser lembrada. E também o Juízo Final, o dia do acerto de conta. Um tratado sobre o ódio de Deus, sua justiça, juízo final e inferno. É um livraço também. Então, na compra dos 5, eu te dou esses 2 aqui de presente, tá bom? Amados irmãos, então vamos para o nosso vídeo. Vamos começar para a gente não ficar aqui, terminar ele aqui na hora exata que tiver para se terminar, tá bom? Meus irmãos, vamos tratar um pouco aqui sobre o que vai acontecer com a igreja e posteriormente o que acontecer com a Igreja Católica, gente. Isto vai mudar há uma pressão muito grande da ala progressista da Igreja Romana para se haver uma mudança lá. Perceba, se existir uma mudança na Igreja Romana, de contrapartida, todos os órgãos oficiais governamentais vai se fazer um lobby em cima disso. Um exemplo muito simples. Não é de hoje que o Papa Francisco já vinha dialogando com os divorciados para que eles voltassem a tomar a Eucaristia. Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Não é de hoje que o Papa Francisco dialogava com o movimento LGBT, tá? Não é de hoje, não é novidade para ninguém que o Papa Francisco dialogava muito com a ideia de diaconisas mulheres, pregando na igreja e fazendo sacramentos, tá? Então percebe, do convento de freira, provavelmente se vire muitas mulheres pregadoras, de dar sacramento e tudo como um diácono comum faz dentro da Igreja Católica. Eu não sei se os irmãos sabem, mas a Igreja Católica tem um cargo de diácono e tem o cargo de presbitério, que é o cargo dos padres. Então, que são 2 colégios, tá? Então, veja bem, dos cardeais que irão votar lá, dos cardeais que vão votar, são 135 cardeais que são votantes hoje, tá? Então vai se juntar daqueles homens vermelhinhos lá, 135 cardeais. Vão se juntar lá para eleger um novo Papa. Só que aí é que está um porém, irmão. Eu estava estudando aqui, nunca na história da Igreja Romana houve um fenômeno desse que está acontecendo nesse exato momento. Percebe? Pela primeira vez, este conclave tem tudo para ser um dos mais rápidos. Possa ser que não seja, mas tem tudo para ser. E eu vou te explicar por quê. Porque dos 135 cardeais que votam, 108 foram eleitos, foram colocados lá pelo Papa Francisco. Ou seja, o Papa Francisco, tá? Os bergoglianos, como estão sendo chamados, os bergoglianos, eles são um tipo de xerox no pensamento do Papa Francisco. Todo esse absurdo que você viu o Papa Francisco fazer, ele tinha um homem muito forte por trás, mesmo o Papa depois de doente, debilitado,
Havia um homem muito forte por trás do Papa, que era a cabeça pensante disso tudo. Ele é um diplomata nato, um homem dado à diplomacia, que é o Pietro Parolin, tá bom? Pietro Parolin. Esse cardeal, gente, ele nos chama a atenção por algumas coisas aqui bem interessantes nele. Ele é um cara muito interessante a ser estudado, tá? Primeiro, ele nasceu em 17 de janeiro de 55, é italiano, tá? Serviu como secretário da Santa Sé desde 15 de outubro de 2013 e ele foi nomeado pelo Papa Francisco, tá? Foi elevado a cardeal em 2014 e é membro do Conselho de Cardeais. Inclusive, ele é quem vai presidir o conclave. O conclave é ele quem vai presidir, tá? Por que ele vai presidir um conclave agora em 2025? Porque ele é a segunda pessoa mais poderosa do Vaticano. Hoje ele é a primeira pessoa mais poderosa do Vaticano, se assim vamos dizer. Por quê? Porque ele é secretário do Estado da Santa Sé. O que é isso? Dos homens poderosos da Igreja Católica, existe o Papa e ele, depois. Então perceba, e o que isso tem muito a ver comigo, pastor? Você vai ver o que é que isso tem a ver com você, tá? Isso, se esse homem for eleito Papa, ele vai seguir na mesma cartilha de Francisco, tá? Pode até ser o Papa Francisco I, o Papa Francisco II, tá? Porque a cartilha dele de progressista, ela já é anterior à do próprio Francisco, porque esse camarada, gente, ele tem um conhecimento profundo, principalmente sobre a América Latina, tá? Ele tem um conhecimento profundo sobre Israel e Gaza. Olha que coisa de doido isso. Por quê? Porque ele, em síntese, ele nunca foi um padre de paróquia. Ele sempre foi um padre diplomata, tá? Veja, é dito aqui que é um cardeal bispo sênior. Ele foi cardeal bispo sênior com menos de 80 anos. E vai presidir o conclave 2025. No discurso dele, ele diz que se parece ali com Bento XVI, vamos dizer assim. Só que quem estuda a Igreja Romana sabe o mal que Bento XVI também vinha fazendo nas questões sinodais da Igreja, tudo aquilo tal. Então, havia ali já uma complicação na Igreja para poder, depois de João Paulo II, irmão, a Igreja católica ali, depois durante a Segunda Guerra Mundial, há o declínio ali, muito complicado, Paulo VI vai tentar ali sanar um buraco ali que Pio XII deixa, tal, mas sem muito sucesso, tá? Então, o que acontece aqui vamos lá, o Parolin, o cardeal Parolin, ele atuou, veja só, ele tem uma amizade, é por isso que muda muita coisa pra gente, que é evangélico, tá? A nossa fé não vai ser assim. Tem muita gente dizendo assim, isso não muda nada, ele não vai perseguir ninguém. Não é ele, irmão. Ele mesmo não. Mas veja bem uma coisa. Há uma proximidade do cardeal Parolin, se bem que essa proximidade é uma proximidade de todos os papas, né? Eles são muito próximos de ditadores, tá? São muito próximos de ditadores, e isso eu posso provar aqui. Eu vou trazer um estudo aqui para vocês sobre, a gente está falando sobre a Igreja Católica e os nazis, tá? Tá aí no canal esse vídeo, já foi agora domingo passado.
E também, agora vamos falar a parte 2 dele, depois nós vamos voltar com a questão da ditadura. Aqui no Brasil, no Chile, tudo isso, e a aproximação da Igreja Católica com esse pessoal. Nós vemos muito, assim, aquele povo lá fez uma manifestação contra o comunismo e tal, mas depois que estava instalado, você vai ver a aproximação da Igreja Católica muito forte ali com a ditadura militar aqui no Brasil, no Chile, na Argentina e assim por diante, mas isso é para outro vídeo, tá? O Parolin, ele atuou por 30 anos no serviço diplomático da Santa Sé, com missões, olha só, na Nigéria, México e Venezuela, tá? Ele, além de mais de 6 anos como subsecretário de Estado para Relações com Estados. Como secretário de Estado, ele moldou política externa do Vaticano sob o Papa Francisco. Ele nesse período agora, tá? Veja como a coisa vai mudando. Ele quase que declarou que Israel, assim, por baixo do pano, muitos católicos vão vir aqui dizer que não é assim, tal e coisa e tal, mas quase que Parolin declarou que Israel que estava cometendo crime de guerra por se defender lá na faixa de Gaza quando houve aquele ataque terrorista lá contra Israel. Tá? Então veja, a tensão aqui, ela vai ser de alto nível. Tá? A atuação dele na Nigéria, na Venezuela, é muito íntima com os ditadores que lá estão, os que morreram, o que morreu e os que ainda estão lá. Ele sempre foi um cara voltado para a diplomacia. E diplomacia, irmão, no Vaticano é muito complicado porque o que nós chamamos de diplomacia, se aproximar dos ditadores e ignorar toda a barbárie que os ditadores fazem com os outros, seria mais ou menos isso? Em nome da sua igreja continuar de pé? Desde quando você não persiga a minha e a gente faz aqui um bem bolado aqui, eu entrego os outros, é isso mesmo? Então perceba só uma coisa aqui. Esse cardeal, ele fez uma aproximação dos Estados Unidos com Cuba. Não se engane. Nós não estamos falando de um homem aqui qualquer. Nós não estamos falando de qualquer pessoa aqui dada a uma ideia de ficar dentro da sua igreja. Então perceba só uma coisa. As posições dele, que ele diz que tem, quando um jornal venezuelano, El Universal, veja, em entrevista ao jornal El Universal sobre celibato de padres, vamos ler aqui o que ele disse, sobre padres serem celibatários. Em entrevista ao jornal venezuelano El Universal, declarou-se aberto à possibilidade de revisão da norma que estabelece a obrigação do celibato para clero de rito latino. Veja, o celibato não é um dogma da igreja e pode ser discutido porque é uma tradição eclesiástica, ele dizendo. É possível falar e refletir sobre aqueles temas que não são definidos pela fé e pensar em alguma mudança, mas sempre a serviço da unidade, sempre seguindo a vontade de Deus. Veja só, em entrevista a um jornal da Venezuela, veja como ele entende a América, tá? Se você falar isso na Itália, não tem vez, mas aqui na América é falado isso toda hora na América Latina. Então, para aproximar-se da ala progressista aqui da América Latina, ele disse isso a um jornal
venezuelano, tá? Acho que foi 10 de setembro de 2013. Essa reportagem foi feita lá e ele disse isso, tá? O jornal venezuelano é o Universal, que ele está aberto, ao menos aqui na América Latina, para discutir o celibato dos padres, tá? Eu, por mim, padre, já era casado faz tempo, tá? Mas vocês têm problema maior, padre, aí, viu? Problema bem maior do que ficar solteiro. O problema de vocês é muito maior, tá? Vocês ensinar os outros o que vocês ensinam, vocês têm problema com a eternidade demais, tá? Democracia na igreja, veja bem. Novamente na mesma entrevista no jornal É Universal, que é onde eu estou apegado aqui, da Venezuela. Novamente na mesma entrevista, abordou o tema da democracia na igreja. Certamente é necessário uma maior democratização na igreja. Sempre se disse que a igreja não é uma democracia. Contudo, nestes tempos há um maior espírito democrático no sentimento comum de que deve ser ouvido com atenção, e creio que o Papa iniciou isso com um objetivo do seu pontificado. Veja só. O que ele disse? Ele disse que, em síntese aqui, que há uma ideia de descentralizar o poder, com que as paróquias tenham mais autonomia, tá certo? Mais do que elas já têm. Casamento homossexuais. Vamos lá, eu estou lendo aqui a reportagem dele, tá? Perguntaram a ele isso. Em 2015, na sequência da aprovação pelos cidadãos irlandeses do referendo que legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o cardeal declarou que o resultado da consulta foi, palavras dele, tá? Uma derrota para a humanidade, dizendo-se muito triste com o sucesso que tinha acontecido. Tá? Isso daqui está La República, 11 de janeiro de 2023. Tá? Então perceba, há muitas reportagens dele, gente, aqui na América Latina, principalmente no pessoal de fala espanhola, logicamente que só quem fala português é o Brasil, né? Eutanásia. Quanto à eutanásia, estigmatizou a escolha dos estados que introduzem suas legislações e afirmou que ela é gerada por híbris ou pela arrogância violenta, tal, e aqui ele segue uma ideia aqui que a pessoa tem que morrer pela vontade de Deus, que também é uma questão que eu defendo também, todo cristão aqui de bom senso defenderia isso. Só que há uma fala aqui, irmãos, dele, bem interessante nessa questão do casamento de pessoas do mesmo sexo, porque entre ele falar e as ações não são assim. Se você observar, o Papa Francisco, ele tentou, por diversas vezes, ele tentou se aproximar das pessoas LGBT, tá? É isso que eu não concordo com a questão da igreja em síntese, porque é um morde e assopra. A ala progressista da igreja romana, que era bem representada em Francisco, e será maior representada ainda no Parolin, se ele ganhar. Eu não vejo aí o Parolin mais próximo do cardeal Joseph Ratzinger, que era o Papa Bento XVI, eu vejo ele mais alinhado com o Francisco, tá? Tem uma reportagem aqui da CNN, que eu estou lendo, de 3/10/2023, que diz assim: bênção para casais homoafetivos. O que o Papa Francisco já disse sobre os homossexuais. O cara colocou aqui, outra fala aqui, colocou gays, eu não gosto muito dessa palavra. Eu acho que ela, não sei se
ofende a comunidade LGBT, eu não sei mesmo, mas então eu falo ou LGBT ou homossexual, fica mais fácil para mim. Considerado progressista na Igreja Católica, o Sumo Pontífice foi criticado por declarações que deu sobre membros da comunidade LGBTQI AP+. Aqui tá assim, tá, gente? Eu tô lendo do jeito que tá aqui na CNN, no site deles. Nesta segunda-feira, dia 18, o Papa Francisco atualizou formalmente os padres católicos romanos a abençoarem casais do mesmo sexo. Em outubro, ele já havia manifestado que era favorável a essa mudança histórica, ao responder cardeais conservadores críticos seus. Veja bem, considerado progressista, Francisco já fez mais uma declaração em favor da parte da comunidade LGBTQIAP+, mas nem sempre seguiu essa linha. Veja só, há uma ideia do Papa Francisco de normalizar, dele tentar normalizar sempre a prática. Ali chegava perto e saía, até que a igreja chegasse perto e ficasse. Essa é a ideia, tá? Logicamente, uma fala dele aqui, que eu sou muito a favor, pecado sim, crime não, só um imbecil que vá achar que tem países aí muito atrasado que acha a comunidade LGBT um crime. Meu Deus do céu, isso é uma coisa assombrosa para se dizer, isso é meu Pai Eterno, não tem nem palavra para dizer isso, tá? Mas depois eu volto aqui para falar como a cabeça do progressista irmãos. Os caras querem defender direitos humanos, mas são favoráveis às barbáries. Estou falando de progressista, tá? Estou falando dos LGBT, não. Mas veja como os progressistas são. Eles querem defender direitos e são favoráveis a países ditatoriais que estigmatizam e matam as pessoas que não pensam como eles. É muito complicado isso. Mas, dito isso aqui, gente, por que eu estou falando tanto de Francisco aqui? Para você entender que o secretário do Francisco era a cabeça e a mente pensante disso aqui junto com ele, tá? Então, muito do que Francisco pensava, o Parolin também pensa, tá? Então, uma das coisas que, assim, uma das coisas mais, assim, abismal que o Pietro Parolin fez, assim, complicado, ó. Primeiro ele fez negociações que retomaram as relações entre Vaticano e México, que estava rompida. Atuou como núncio na Venezuela e mediou o diálogo entre Estados Unidos e Cuba. Tá? Tô lendo aqui reportagem do G1, tá bom? G1, deixa me ver o ano. Ok, ainda é dia 30/4/2025, tá? Eu não gosto de colocar porque aí dá direito os caras virem cá e derrubar meu vídeo. Então eu vou ficar lendo por aqui, tá? É muito complicado. Eu vou ler notícia assim, que tem repórter que deixa, tem outros que não deixa. Outro dia eu coloquei aqui uma reportagem, foi de Record aí. Record veio cá e mandou derrubar meu vídeo. Do nada, quando eu vi, tava lá o vídeo derrubado. Eu falei, mas meu Deus do céu, nem deu nem tempo. Agora este cardeal italiano aparece como candidato papal para suceder o primeiro pontífice latino-americano. Parolin tem 70 anos, foi o número 2 do Vaticano durante quase todo o pontificado de Francisco. Como secretário de Estado, ele foi seu expoente mais visível no cenário mundial. Então veja, esse camarada aqui, o Parolin, é o que está na fila para ganhar. Ele está ali assim. Se não for ele, vai ser uma admiração muito grande, porque ele é o cara. O cardeal Robert Sarah é quase impossível ganhar. Se ele ganhar, aí a gente tem aí um sinal muito grande aí para isso, se o Robert Sarah ganhar. Mas esse aqui é o mais fácil de ganhar. Só que a aproximação desse camarada, gente, vai ser assim, ao invés de levantar a bandeira do Vaticano dentro da igreja, preparem-se para levantar uma foice e um martelo, uma bandeira vermelha de foice e martelo lá dentro. Porque não existe um camarada
assim, dentro da Igreja Católica, com um viés tão assim comunista como esse camarada aqui, tá? De novo, esse cardeal, ele abriu um diálogo da Igreja Católica com uma coisa que todo mundo achava impossível de acontecer, que era um diálogo entre o Vaticano e Xi Jinping. Isso, o ditador da China. A China tem uma igreja hoje, gente. Vou explicar a vocês por que esse diálogo chama tanto a atenção. A China tem uma igreja hoje que é uma igreja fantoche, tá? A Igreja Católica na China, ela não é uma igreja que o Vaticano tem poderes sobre ela. Quem tem poderes sobre a igreja chinesa é o Estado, tá certo? Deixa-me ver se eu acho aqui um negócio que eu baixei aqui para falar com vocês. Ok. Eu acho que é isso aqui mesmo. Veja só. A relação entre Igreja Católica e China é complexa e marcada por desafios, devido ao controle do governo chinês sobre a religião, tá? A Igreja Católica tem uma presença histórica no país, com raízes que remontam ao século XIII. Mas a interferência estatal por meio da Associação Patriótica Católica Chinesa causa tensão com o Vaticano. Por quê? Porque o Papa, nem os cardeais de fora, nada disso, podem intervir diretamente na Igreja Católica. Porque ela não é do Papa, ela é do Estado. Tá certo? Percebe bem isso aqui. Então a Igreja Católica lá, ela não tem a primazia que ela tem nos outros países, principalmente na educação, principalmente ali na formação de professores, universidade, pontífice universidade católicas, igual tem aqui no Brasil, na América Latina, que eu suspeito muito que seja pontífices universidades esquerdalhosas, tá? Então você vê que não tem essa corrente lá na China. Lá quem manda é o governo. Só que tem um porém, gente. O governo chinês, ele é um governo comunista, ateu. Então imagine que tudo que a igreja vai ensinar não vem diretamente do Vaticano, vem do governo. Então tem lá dentro, tem uma ala de bispo lá que foi, e padres, que o Estado nomeia os bispos e os bispos nomeiam os padres. Ou seja, qual é a vantagem disso? Então, basicamente, a tensão é que a Igreja Católica Chinesa é controlada pelo governo chinês, o que gera controvérsia e tensão com o Vaticano, que busca manter a unidade e o diálogo com a Igreja Católica Universal. Então, a Igreja Católica hoje, ela não é tão universal assim, porque ela esbarra nessa ditadura, onde ainda existe igreja, tá? E o que acontece? Nessa religiosidade mística que tem lá, é uma igreja comunista mesmo, onde o Estado atua. Foi uma coisa abismal que aconteceu. Eu acho que foi em dezembro deixa-me ver aqui, eu acho que foi em dezembro de 2019, fevereiro de 2019 que isso aconteceu, uma aproximação do Papa Francisco com o Conselho, que é a Associação Patriótica Católica Chinesa, que é que tudo que se passa de religião passa ali. Só que o Estado é ateu, ele não tem religião. Essa associação é uma associação para inglês ver, que toma conta da igreja chinesa, tá? Então, a igreja chinesa lá é mais ou menos se fosse um monte de fantoche, um monte de marionete que o Estado comanda. Só que o Estado, irmãos, lá não quer a intervenção externa do Papa lá dentro. Então, quando o Parolin, que era o atual secretário do Papa, o atual mandatário da diplomacia,
do Vaticano, quando ele fez uma aproximação para que 13/9/24, tá? Foi onde isso aconteceu. Tá? Eu estou aqui no site do Vaticano News. Então veja, quando há essa aproximação, todo mundo achou, pronto, agora a igreja vai tomar conta do negócio todo. Só que em 13/9/2024, só que já vinham conversando ali, o Parolin já tinha feito ali um acordo provisório em 22 de setembro de 2018. O Parolin com o Papa e o supervisor de lá da religião chinesa deles lá, que não é religião, tá? Assinaram um acordo provisório de que a Igreja Católica iria reconhecer os bispos que lá existiam. Percebe, gente? O que eu estou falando aqui com vocês é: a Igreja, o Parolin, o cardeal Parolin, ele fez um acordo, ele é capaz de fazer um acordo com o próprio Satanás. Não se engane. Ele não fez esse acordo com a China pensando em outra coisa a não ser no pirão dele. Porque busque depois os Falun na China e veja como o governo de Xi Jinping persegue esta religião lá dentro, prende, mata cristãos que estão lá, que não podem ter igrejas, que não vão ter igrejas estatais, e partem para as igrejas clandestinas. Quando são pegos, eles vão para campo de concentração. Nós estamos falando de uma das ditaduras mais opressoras e assassinas de todos os tempos. Nós estamos falando do estado mais ateu que se exista. Nós estamos falando aqui, gente, de um estado que controla seus cidadãos de uma forma tão brusca que há relatos, eu estou tentando lembrar o nome do site, rapaz, que sempre faz essas denúncias sobre a China. Coloca aí assim depois China em Foco para você ver o que é que vai dar aí. China, deixa eu colocar aqui, em Foco. Eu acho que vai ser isso mesmo, tá? China em Foco. Epoch Times, o nome do canal aqui mesmo no YouTube, tá? Epoch Times. Procura aí que esse pessoal só fala da China. O Epoch Times News é o Epoch Times Brasil, tá? Epoch Times, tá? Procura aí para você ver. Gente, há relatos lá de que o governo chinês prende Falun Gong, outros crentes, outros de outras religiões e tal, e eles colocam para trabalhar em serviço forçado, depois matam as pessoas, tiram órgãos e dão eles de forma... vendem ele para fora do país. É o comércio paralelo de órgãos que tem na China. Quando você diz que é um cristão, pelo menos é isso que o pessoal dos católicos dizem que são, e você vai apoiar uma ditadura dessa e diz que Deus está te dando a chance de fazer um acordo. Gente, eu já vi uma concordata dessa acontecer, porque isso aqui, que a Igreja Católica está desde 2018, tá? As conversas estão desde 2018, 2023, e tudo isso. Quando eu vejo a igreja se aproximar disso aqui, como a China, eu não estranho, porque eu já estudei ela se aproximando disso aqui, ó. Tá? Sim, senhoras, a igreja tem sangue na mão, a Igreja Católica tem sangue, não é de um nem dois, não. Em nome de ficarem sozinho, igual foi aqui, lembra que eu disse que o Bigodinho deu a esse cara aqui todas as escolas da Alemanha, desde que ele não se metesse na política dele. Essa foi a concordata. Falamos isso aqui semana passada. Semana passada, não, domingo agora, tá? Então percebe bem uma coisa. O que nós estamos vendo aqui é que se o Parolin ele for eleito Papa,
a Igreja Católica se prepare. Com este homem, com o conhecimento que ele tem de teologia da libertação, porque ele conhece muito daqui da América. Vocês nunca viram o tanto de ditadores que vão voltar ao poder a partir de agora. Tá? Se preparem, porque este homem que aqui está, que está aí na capa do vídeo, o Pietro Parolin, o histórico dele de amizade e de diálogo com o ditador não é pequeno. Tá? Se preparem, porque em nome de retomarem a educação, eles vão entregar qualquer negócio, qualquer coisa. Isto aqui não é década de 60, irmão. Mas entretanto, todavia, se preparem, porque o que vai vir contra a igreja e contra os conservadores não está no gibi. O que isso muda? Tu já pensou? Pensa na educação brasileira hoje. Pensa aí. Pensou? Uma educação recheada, porque dizer que não está, gente, vocês estão de brincadeira com a minha cara, né? Tem aqui uns fanfarrão que diz que eu fico levantando aqui que não existe marxismo cultural. Tá bom, eu vou acreditar que eu acredito em você. Pense numa coisa. Pense o número de esquerdista que se tem hoje nas escolas dando aula. Multiplique isso para 100 e eleve o cubo. Porque é o que nós vamos ter aqui. Viu como isso muda a sua vida? Ah, não muda a minha vida, pastor. Não estou na escola, mas teu filho está. Teu filho está lá. Já imaginou o que é os órgãos de imprensa todos a favor, que já são, mas ainda mais todos a favor de uma denominação, de uma igreja que está aberta a casamentos de pessoas do mesmo sexo? Porque vai acontecer isso. Ou vocês acham que não? Já imaginou direitinho o que é a Igreja Católica? Isso aí a Igreja Evangélica já faz com maestria, tá? Que é reconhecer os divorciados de volta para eles como sendo pessoas que podem retomar a Eucaristia. Já pensou o que padres não tendo mais que ser celibatário? Vai ficar uma religião, irmãos, bem parecida. Só que para quem quer poder midiático, poder estatal, tudo isso alinhado a uma igreja grande igual a igreja romana é, e servindo aos ditadores, como ela já serviu e serve até hoje, você já imaginou o que é que vai ser de nós? Esse papado que vem aí, gente, ele é um papado bem decisivo. Mesmo se subir um conservador, eu te aconselho voltar lá no vídeo do Robert Sará e ver. Tá? Se vier um conservador, para você ver o que é que vai acontecer. E se vier um progressista, que é o Pietro Parolin, que é o mais forte para vir, não se engane, este senhorzinho, ele tem uma capacidade de aglutinar, perspectivas para o lado dele como eu nunca vi. Um homem que foi capaz de juntar, de colocar na mesma mesa Estados Unidos e Cuba, um homem que foi capaz de fazer a cabeça do Papa para conversar e fazer a cabeça de um ditador para conversar com o Papa, você espera o que desse homem? A Igreja Católica, em pouco tempo, não terá nada, absolutamente nada de tradição dentro dela. Ela já nem tem, para falar a verdade. Mas o Parolin vai destruir com o resto da tradição católica.
Eu queria muito estar equivocado, mas vocês sabem, eu sei, todos sabem que o que eu estou falando é verdade, tá? E uma vez, irmãos, os conservadores católicos, protestantes e assim por diante já estão sendo perseguidos. Vai se abrir uma perseguição a conservadores que você não imagina o que vai ser. Tá? A maioria hoje da Igreja Católica e daí muita parte da Igreja Protestante, principalmente a ala das igrejas reformadas, elas não flertam com o progressismo, elas são progressistas. As igrejas reformadas, poucas pessoas são conservadoras dentro dela, pelo incrível que pareça. A maioria são progressistas. Tá? Então perceba muito bem uma coisa. O Vaticano, aqui mesmo na América, é onde está o foco hoje da população católica que está aqui em Portugal. Espanha, por ali assim, mas a América não se compara. Tá? A América é onde está o foco do catolicismo romano. E aí eu tenho uma notícia para lhe dar. Vocês acham que a Igreja Católica, com um camarada desse, vai querer perder para conservador? Não vai, irmãos. Então se engana muito quem diz que Parolin é um padre, é um cardeal de centro, porque não é. A visão política dele é esquerdalha, é esquerda pura. Este homem, ele é um comunista nato dentro da igreja. Se os comunistas criaram padres para colocar dentro da igreja, não poderiam criar um melhor, porque esse aqui foi o medalhão de vocês. Tá? Então veja bem, se ele ganha, para esse vídeo não ficar muito grande, se ele ganha, prepare-se você. Porque o poder da igreja romana sobre a educação ainda, aqui na América, ainda é muito forte. Prepare-se você para ver coisas na educação que você nunca viu. É por isso, irmãos, que eu estou aqui fazendo vídeo de vez em quando, dizendo a vocês, leiam, busquem cultura. Não está na hora, senhores pastores, de fazermos políticos para colocar pendurado em câmara de vereador, não. A hora que temos agora é de promover advogados, juízes, fazer professores, o máximo que a gente puder fazer, e enviar a nossa ala conservadora também para dentro das escolas, porque esse camarada aqui, a igreja católica já está tomada. Está tão tomada, irmãos, que dos 135, como eu falei, 135 cardeais que votam, 108 foi Francisco quem nomeou. Tu acha que vai dar o que isso? Tu acha que vai dar algum conservador aí? Então não seja estúpido de vir aqui e dizer isto não muda nada para mim, porque isto vai mudar tudo para você. Isso vai mudar tudo, principalmente você que tem filho pequeno. Sempre foi a escola, irmão. Todo mundo quer ela. Sempre foi lá. É lá que eu atuo. Vocês sabem que eu tenho um projeto de evangelismo infantil. Eu atuo ali. Eu atuo nas escolas. Então eu, a Débora e a Fernanda atuamos dentro da escola. Então vocês sabem, o que eu estou vendo lá não é animador, é desanimador. Mas com um Papa 100% progressista, como Francisco já veio fazendo mudanças e ignorando muita coisa. Esse daqui, ele é um Francisco customizado, 2.0. Esse negócio aqui não vai dar tão certo para o lado da gente, não. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque a coisa vai pegar fogo para o lado de cá. Tá? Então, dito isso, irmãos, nós estamos terminando. Se você quer adquirir nossos livros, tá? O nosso kit, Guia Seguro para o Céu 1 e 2, vamos lá de novo, Satanismo Global, o Ocultismo como a Nova Religião Global, já falei deles aqui no começo, Cristo entre as Igrejas, um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, e também a História Secreta do Vaticano, relatos sombrios envolvendo a Igreja Católica e sua ligação com os nazis, tá? Também eu escrevi, e na compra desse kit aqui com esses 5 livros, tá? Eu te dou de presente o Juízo Final e também A Mulher de Ló, uma dama para ser lembrada. Queridos, estamos chegando ao final desse vídeo, espero em Deus que você esteja bem e que Deus abençoe a sua vida
e te guarde em nome de Jesus. Não esquece, primeiro comentário fixado aqui no vídeo, onde você adquire nossos livros. Curte, comenta, compartilha esse vídeo, se você quiser compartilhar, tá bom? E não esquece aí de comentar o nosso vídeo aqui, tá? Não somos católicos, graças a Deus não, mas, em síntese, muita coisa muda quando um papa desse chega ao poder, tá bom? É isso que eu quero aqui, advertir você. Não pense que você não tem nada a ver com isso. Você tem mais coisa a ver com isso do que você imagina. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.